Olá, turma. Vamos dar seguimento mais a essa etapa do estudo das frações? Dessa vez, nós vamos aprender como saber qual fração é maior e qual fração é a menor. Na sua etapa do ensino fundamental, para muitos de vocês começando agora, mas isso serve para pessoas que já estão aqui há algum tempo também. Não raras vezes você é desafiado a responder qual par de frações ou qual grupo de frações é a maior, né? Ou qual entre um grupo de frações é a maior, como é o caso aqui. Se eu pergunto para vocês qual fração é maior, um quarto ou um quinto, certamente o aluno acostumado a lidar com os números naturais, ele vai se referir a um quinto como a maior fração. Ele vai olhar aqui o 5 e o 4. Ele vai raciocinar da seguinte maneira: 5 é maior do que 4. Logo, a fração 1 quinto seria a maior. Se você pensou, raciocinou dessa maneira, eu lamento informá-lo que você não está correto. Por outro lado, nós vamos aprender como proceder para descobrir qual dessas frações é a maior ou qual é a menor. Nesse caso, observe que nós temos numeradores iguais. O número que vem lá em cima é 1, tanto na primeira fração quanto na segunda fração. Numeradores iguais, portanto. Em casos assim, a maior fração será aquela que tiver o menor denominador. Então, você observou lá em cima os números que aparecem lá são iguais, você vai se concentrar nos números que aparecem lá embaixo. Segundo essa regra que estamos aprendendo, a maior fração é aquela que tem o menor denominador. No caso aqui, ó, o 4 é o menor denominador. Portanto, a fração 1 quarto é a maior entre essas duas frações. Obviamente, se a 1 quarto é a maior, a 1 quinto é a menor. São duas formas de perguntar a mesma coisa. Estejam sempre atentos a pergunta, como ela é feita. Para fixar melhor, vamos analisar aqui um grupo de frações, um grupo de 3 frações. Eu tenho a fração 1 quarto ou 1 quinto novamente, e tenho também a fração 1 terço. Veja que nossa regra está aqui, ó. Nós temos numeradores iguais. Quando os numeradores são iguais, eu vou me concentrar nos denominadores, o número que vem lá embaixo. Ó. Nesse caso aqui, o menor denominador é o 3, o que me leva a constatar que a maior fração aqui expressa é a fração 1 terço. Veja que não tem segredo. Cada vez que você precisar responder uma pergunta parecida, você deve retomar esse vídeo e você deve ler a regra. No caso de numeradores iguais, a maior fração será aquela que tiver o menor denominador. Vamos seguir em frente? Vamos analisar outro grupo de frações. Eu tenho 3 quintos ou 4 quintos. A questão é, qual dessas frações é a maior? 3 quintos ou 4 quintos? Observando esse grupo de frações, nós verificamos que elas possuem denominadores iguais. Então, nós tínhamos uma regra para quando os numeradores são iguais, temos uma outra regra para denominadores iguais. Que regra é essa? Nesse caso, a maior fração será aquela que tiver o maior numerador. Torno a dizer, você não precisa decorar isso, você precisa ter essa regra na mão. Quando for perguntado para você qual fração é a maior, em se tratando de denominadores iguais, você tem que saber que a maior fração será aquela que tiver o maior denominador. Então, nesse caso aqui, é possível constatar com muita clareza, muita facilidade, que o maior denominador é o 4. Portanto, entre essas duas frações, 4 quintos é a maior delas. E, obviamente, 3 quintos a menor. Não tem segredo, você tem que ter a regra nas mãos. Vamos fazer agora, vou estender o mesmo raciocínio para esse grupo de 3 frações aí. Olha só, nós temos todas as frações com os denominadores iguais, tá vendo? Todos os denominadores são 10. Então eu vou me concentrar, nesse caso, no numerador. Eu vou buscar aquela que tem o maior numerador
e essa vai ser a maior fração. Está muito claro que entre os numeradores 6, 8 e 5, o maior numerador é o 8, o que me leva a constatar que a maior fração entre essas três aí é a fração 8 décimos. Sem dificuldade, pessoal, sem segredo até aqui. Vamos seguir em frente. Dando sequência, portanto, vejamos uma nova situação. Eu tenho 2 quartos ou 3 quintos, ou seja, queremos saber qual dessas duas frações é a maior. Vocês devem ter observado que tanto os denominadores quanto os numeradores estão diferentes. Você não tem necessariamente uma regra nesse caso, você tem sim um procedimento. Nesse procedimento, nós vamos tentar não, né? Nós vamos igualar os denominadores. Quando eu tiver os denominadores iguais, eu vou usar a regra anterior, aquela que me dizia que, nesse caso, a maior fração será aquela que terá o maior numerador. Como igualar esses denominadores? Utilizando um procedimento que vocês aprenderam recentemente, a famosa multiplicação em cruz. O famoso multiplica em cruz e dá um sorriso. Então eu tenho ali a setinha, ó, segue a seta. Ó, tenho 2 até o 5, ou seja, 2 vezes 5. A setinha leva o 4 até o 3, ou seja, 4 vezes 3. E o sorriso lá embaixo leva o 4 até o 5, ou seja, 4 vezes 5. Resolvendo as multiplicações, 2 vezes 5 é 10, 4 vezes 3 é 12, e 4 vezes 5 lá da base é 20. Nesse momento, eu estou dizendo que o meu denominador é igual. Então, eu vou me concentrar nos numeradores. Qual desses numeradores é maior, o 10 ou o 12? Acredito que está muito claro que o 12 é o maior numerador. Aí você se pergunta assim, professor, o que tem a ver o 12 com as frações que eu tinha inicialmente lá em cima? A questão é, percorra o caminho que o 12 fez. Ó. Se você voltar até o começo, o 12, ele veio do 3 quintos. O 12, ele está no caminho do 3 quintos. Ou seja, quem te levou até o 12 foi 3 quintos. Quem te levou até o maior numerador foi o 3 quintos. O que o torna a maior fração entre 3 quintos e 2 quartos. Acredito que vocês não tiveram grandes dificuldades para pescar esse esquema aí. Né? Caso você tenha tido alguma dificuldade, vamos fazer uma outra atividade um pouquinho mais elaborada. Olha só, eu tenho aqui um grupo de frações: 7 sextos, 2 quartos e 3 quintos. Todas elas com numeradores e denominadores diferentes. Vamos organizar essas frações em ordem crescente, ou seja, ordem crescente que vai da menor fração até a maior fração. Para conseguir fazer isso, eu vou ter que comparar as frações. Então, eu vou começar comparando os 7 sextos e o 2 quartos. Aqui eu vou tentar descobrir qual dessas duas frações é a maior. Para isso, eu vou multiplicar em cruz e dar um sorriso. Então, vai lá, eu tenho 7 quartos, aliás, 7 vezes 4. Eu tenho 6 vezes 2 e 6 vezes 4. Resolvendo as multiplicações, eu descubro que 7 vezes 4 é 28, 6 vezes 2 é 12 e 6 vezes 4 é 24. Temos ali ó, um denominador em comum. Vou me concentrar nos numeradores. Observa que entre 28 e 12, o 28 é maior. De onde veio esse 28, hein? Veio da fração 7 sextos. Observa que ele está no mesmo caminho que o 7 sextos, tá vendo? É de lá que ele vem. Esse 28 nasceu do 7 sextos, o que me leva a concluir que entre 7 sextos e 2 quartos, a maior fração é o 7 sextos. Fiz a primeira comparação. Vou pegar o 7 sextos agora ó, e vou comparar com o 3 quintos. Então vamos lá. Ó. 7 sextos e 3 quintos. Vou fazer a multiplicação em cruz e dar um sorriso. Eu tenho 7 vezes 5, eu tenho 6 vezes 3 e eu tenho 6 vezes 5. 7 vezes 5 é 35, 6 vezes 3 é 18, 6 vezes 5 é 30.
eu tenho o mesmo denominador nos dois casos das frações aqui. O que eu vou fazer a comparação, portanto, é com o numerador. 35 está muito claro que é maior do que 18, né? Esse 35, de onde é que ele veio, hein? Qual o caminho que ele percorreu? Ele veio lá dos 7 sextos. Está no mesmo caminho, tá vendo? Ó? Se ele veio dos 7 sextos, isso indica para mim que 7 sextos é maior do que 3 quintos. Então vamos recapitular. Eu comparei os 7 sextos com 2 quartos e eu comparei os 7 sextos com o 3 quintos. Eu descobri que os 7 sextos é maior do que essas duas, ou seja, 7 sextos é maior dessas frações. Então, quando eu tiver que organizar em ordem crescente, os 7 sextos tem que ser a última fração, ok? O que me falta agora? Comparar 2 quartos e 3 quintos. Vamos fazer isso? Vou multiplicar em cruz e dar um sorriso? Tá lá. 2 vezes 5, 4 vezes 3 e 4 vezes 5. Vou resolver as multiplicações. Olha aqui, ó. 2 vezes 5 é 10, 4 vezes 3 é 12, 4 vezes 5 é 20. Observando aqui, agora que eu tenho um mesmo denominador, vou me concentrar nos numeradores. Entre 12 e 10, 12 é maior. Vamos percorrer o caminho do 12, ó. Quem me levou até esse 12 foi o 3 quintos. Nesse caso, é o mesmo que dizer que 3 quintos é maior que 2 quartos. Então, olha só, eu descobri que 7 sextos é maior do que 2 quartos e maior do que 3 quintos. Então, 7 sextos é a maior de todas. Entre 2 quartos e 3 quintos, eu descobri que 3 quintos é maior do que 2 quartos. Organizando isso aí em ordem crescente, essas descobertas em ordem crescente, você pode ir lá no seu caderno e colocar, né? Anotar, né? 7 sextos é maior do que as duas que eu comparei anteriormente, e 3 quintos é maior do que 2 quartos. Você pode fazer essa anotação, tá? E aí você vai poder organizar as suas três frações em ordem crescente. Então, 2 quartos é a menor de todas, 3 quintos é menor do que 7 sextos, e 7 sextos é a maior de todas. Tá aí nossa fração organizada em ordem crescente. Como eu costumo dizer para vocês, são informações muito novas. Eu recomendo que você reveja esse vídeo, peça a ajuda do seu professor e faça as atividades propostas. Nesse caso, garotos, até a próxima!